mentir é bom? Quando eu não devo dizer a verdade? Você, qual que é a tua relação com a verdade, a tal da verdade, assim? Porque eu acho que a verdade, ela é super valorizada. Muito valorizada. Assim, a verdade, eu parto do princípio que a verdade nem existe. Entendeu? Não existe. É tudo um ponto de vista. É tudo memória, uma névoa da memória, assim. O fato, ele aconteceu. Só que a verdade que a pessoa tem sobre aquilo é um ponto de vista. O que é a verdade em si, assim? Sabe? Qual que é a tua relação com a verdade? Você é do tipo de pessoa que, não, eu falo o que eu penso na hora, na lata, falo sem pensar mesmo, vomito tudo que eu tenho pra falar, conto tudo que eu tenho pra contar, não importa, doa quem doer, vou chutar, vou bater, vou estourar tudo. Ou você é o tipo de pessoa que pensa, planeja e entrega um material mais elaborado, mais bem lapidado, assim, né? E com essa reflexão de Yuri Ribeiro, vamos chamar a vinheta. E aí, fabuloso? E aí, fabulosa? Você sempre fala a verdade ou você é daquele tipo de pessoa que pondera um pouco mais antes de falar? E aí, Ágata fabulosa, como é que é você? Você pondera, você é ponderada? Você é do tipo que fala na lata? Olha, hoje em dia eu me orgulho em dizer que eu sou um pouco mais comedida na hora de falar o que eu acho que tem que ser falado. Mas eu sempre fui uma pessoa bastante intempestiva, assim, uma pessoa com muita raiva. Eu acho que Yuri ainda pegou um pouquinho dessa Eu? fase, não, meu amor? Imagina! A gente falou em episódio passado aí que a gente é inteligência emocional no limite, estourado lá em cima. Sempre incrível, né? Sempre muito calma, muito serena, sempre foi. Sempre. Desde o início da nossa relação, sempre fui muito Desde o início. calma. Perfeita. Então, sempre fui uma pessoa assim. A minha natureza é uma natureza mais intempestiva, uma natureza um pouco mais raivosa, né? Mas, durante a minha vida, eu fui percebendo que se eu fosse continuar a ser essa pessoa, eu não ia ter boas relações. Até meus amigos também, cara, queridos, sempre tiveram muita paciência comigo. Muito obrigada, meus amigos, que eu sei que estão me assistindo e são pessoas que estavam comigo nessa fase e continuam comigo até hoje. Mas é isso, eu fui tendo inteligência emocional para mudar. E é isso que você falou, né? Pô, eu sou assim, não vou mais. Eu sou assim mesmo e não vou mudar. Esse é o meu jeito. Isso pra mim é meio burrice, né, cara? Tipo, pô, por que não vai mudar? É síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou e vou viver o resto da vida assim. Não, cara, a gente tá na vida pra evoluir, pra mudar, pra crescer. E eu aprendi muita coisa, assim, com a nossa relação nesse sentido. Vou falar brincando, mas real também, assim. Aprendi a ter paciência. Ele adora falar isso. Não, mas assim, fui revisitando meus erros, as provocações. Então, assim, muitas vezes eu não tinha a inteligência de falar a parada no momento certo ou do jeito certo. Eu achava que eu tava sendo relax, mas não tava sendo relax, né? Eu tava, às vezes, atiçando mais, sem querer mesmo, não era intencional, mas a maneira. Então, quando a gente encontrava o lugar, eu acho que quando a gente encontra um lugar de neutralidade antes da gente tentar conversar sobre um assunto muito sério, é melhor pra gente conseguir um resultado mais rápido, né? Mas você foi paciente, sim, meu amor. Tô brincando. Você foi, sim, te agradeço por isso. Muito obrigada por estar comigo nessa caminhada. Mas tem uma coisa que eu gosto de pensar também, é que é na metáfora da lama, né? A gente estava conversando sobre isso e a gente lembrou de uma historinha da lama que a gente ouvia, que imagina assim, né, que você tá num dia chuvoso, caminhando pela rua com seu sapato novinho, lindo ali, limpinho, né? E de repente você pisa numa poça de lama. O que é mais inteligente, né? Você tentar limpar essa lama ali, fazer uma bagunça, fazer uma lambança no seu sapato, acabar sujando tudo, ou você esperar essa lama secar e você ir caminhando e essa lama vai saindo. E quando você chegar em casa, o máximo que vai acontecer, você vai bater o pé ali no tapete rapidinho, vai tirar aquela lama, se sobrar um pouquinho, você vai limpar com um paninho e tá tudo certo. Tudo isso porque você esperou. Então, tem muitas vezes que eu faço esse exercício. Parar e pensar se aquilo realmente vale a pena ser dito naquela hora, se é crucial que aquilo seja dito naquela hora. Tem situações e tem coisas que sim, é crucial que seja dito naquela hora, mas aí a gente tem que pensar como, né? Qual é a melhor maneira de ser dito.
Mas tem coisas que se resolvem com o tempo. E tem coisas também que, se você esperar só um pouquinho, você consegue uma forma muito melhor de resolver. Sim, A gente é muito imediatista, né? Quer fazer tudo na hora, quer que tudo seja resolvido ali naquele momento que tá incomodando a gente. eu acho que a gente tem mania de, por ser instintivo isso, reagir em vez de responder. E a reação, ela é muito irracional. Às vezes, na reação instintiva, na reação animal, na coisa de defesa, que muitas vezes a gente entra num estado de defesa para poder, não, eu vou defender a minha ideia ou proteger a Meu minha ego. Defender meu ego, né? achando que tá defendendo uma ideia, na verdade tá protegendo aquela ferida interior, né? Aquela criança machucada, aquela coisa. Então, se protegendo ali, acabar atacando e reagindo de forma irracional. Eu lembrei até do livro Como influenciar pessoas, fazer amigos e influenciar pessoas. Tem uma coisa que ele fala lá que quando você responde a alguém, você tem que se perguntar se você está oferecendo o que você tem de melhor. Porque às vezes, na resposta imediata, e na maioria das vezes, quando é uma reação irracional, você está oferecendo o que você tem de pior, porque é a sua parte mais agressiva, a sua parte mais passional e tal. Então, isso que você falou da lama foi muito legal. Lembrei da Adriana também, da diretora, Adriana Maia, do meu grupo de teatro, que ela fala, tem problema que é pra gente sentar do lado. E aí a gente olha pro problema, acompanha ele, toma um café com ele, leva ele para amanhã, dorme com ele, entende um pouco, e entende, ele vai evoluindo. Então, e aí e você consegue resolver ele de uma forma mais inteligente. E em vez de reagir, você pode conduzir ele a seu favor, usar a energia desse problema a seu favor. Como numa defesa pessoal, por exemplo. O golpe vem, um cara é muito mais forte que eu, ele vai me bater, vai me derrubar, vou bater de frente, eu consigo segurar ele, bater de frente, segurar ele? Não, não consigo. Então eu vou pegar, o cara veio com soco, eu vou usar o próprio movimento que ele fez, a força que ele fez para desequilibrar ele e tentar imobilizar ou sair correndo. Eu faria isso, né? Puxaria e saia correndo. Ia sair correndo. Não quero entrar no... O melhor jeito de ganhar uma briga é não brigar, né? Exatamente, eu acho também. Mas e você, Yuri? Você falou aí que a sua relação com a verdade, você não acredita muito que a verdade existe, né? Que são apenas pontos de vista. Disserte um pouquinho mais sobre isso aí pra gente. Não, é só que realmente eu acho que as pessoas têm opiniões, pontos de vista. A verdade, a palavra verdade, assim, ela é. Vou te falar. A gente usa a verdade de uma forma muito banal, né? Na verdade, tal coisa, e aí vai explicar um negócio. Na verdade, isso aqui. Mas aí quando a pessoa tem verdades absolutas dentro de si, convicções, é isso que eu quero dizer. Convicção é o inimigo, né? Ser convicto e nunca mudar de ideia, né? Ficar ali o tempo inteiro sendo a mesma coisa a vida inteira, né? Eu sou assim e pronto. Eu tenho que estar disposto a perguntar. Tá o tempo todo aberto para perguntar, me perguntar, eu tô certo, me perguntar qual o caminho, perguntar a minha visão de mundo. Coisas novas estão acontecendo. Então, é isso. A verdade é superestimada, eu acho, nesse sentido, assim. Não tem verdade. Tem opiniões, tem ponto de vista de algo que aconteceu. Então, é importante a gente entender as coisas assim e entender que tem mundos diferentes, mapas diferentes. Eu enxergo de um jeito, você enxerga de outro, e a gente pode simplesmente estar contando histórias diferentes em cima do mesmo fato, porque a gente viveu experiências diferentes disso, né? Agora, a gente falou que existem coisas que precisam ser faladas e coisas que podem simplesmente... A gente vai deixando, vai passando, se não for construtivo, se não for tão importante, né, assim... Só que existem verdades, acho que você concorda comigo, que elas precisam ser ditas, né? Principalmente dentro de um relacionamento, certo? Você tem bafo. Não você tem bafo. Eu tenho bafo? Você queria falar isso pra mim o tempo todo. E você escolheu o nosso podcast pra contar isso pra mim. Não, eu digo que se a pessoa tem bafo, você tem que falar pra ela que tem bafo, eu acho, entendeu? Eu não saberia como falar, não. Tu já falou pra alguém que a pessoa tem bafo? Eu falei com jeitinho. E falou como? Não, eu falei, desculpa, mas eu tô sentindo um cheirinho. Não, tu falou desculpa, mas eu tô sentindo um cheirinho. Então, não fui bem sucedido. Mas eu também Claro não tinha como que continuar. não. Mas já era o segundo dia, já. Já era o segundo dia. Nossa, sim, perfeito. Era o início, enfim, não fui muito bem sucedido. Depois a gente parou de ficar na época.
Mas eu acho que isso tem que ser dito. Mas vamos pra parte séria mesmo, assim, de verdade. Vamos pro quadro. Agora é um quadro. A gente vai dar abertura a um quadro aqui. Verdades que precisam ser ditas no relacionamento. Agora ele tá se sentindo a Tata Werneck. Então eu vou falar só em espanhol agora. Agora, solo em espanhol. Baixou aqui agora uma placa que a verdade precisa ser dita. Agora vai ter quadro. Todo programa vai ter um quadro novo. Ótimo. E a gente tem que falar assim, falar de meme, falar em espanhol, falar com a cara assim, sem fazer se mexer. Aí a gente vai inventando cada vez, a gente fala um negócio diferente. Quais são... Eu não vou fazer isso agora, não. Faz agora, não? Ah, tenta, pô. Então eu vou fazer. Quais são seus desejos comigo? Você quer ou não quer ter filhos, Agatha? Eu quero ter filhos. Quer? Eu quero, você também quer, né? Eu quero, claro que eu quero. Ó. Eles vão ver isso que a gente tá fazendo agora. É. Será que vai ser legal? Mas chega. Porque a Tata Werneck é engraçada, a gente não. Não, a gente é também, né? Nem sempre. Tá bom, então, por exemplo, quer ter filhos? O que você quer? Você quer ter um relacionamento? Ser sincero é sempre o melhor caminho. Porque aí você, de cara, se a pessoa quer seguir contigo, ela vai seguir na história que vocês estão querendo contar juntos. Se não quer, então assim... Às vezes, por exemplo, eu fui sincero contigo no início, assim, por exemplo, logo no início do nosso relacionamento, a Agatha falou assim, eu quero ter filho. Aí eu falei pra ela, eu também quero. Ela falou, eu quero ter filho, tipo, ontem. Aí... Também não foi assim. Não, mas é porque, é porque foi bem no início. E aí, eu falei, não, mas peraí, né? Quando? Aí, não, eu quero ter filho no prazo de 1 ano e meio, 2 anos. Aí eu falei, eu também quero. Então, mas eu poderia ter dito, por exemplo, se eu não soubesse que queria ter, falado pra ela assim, eu não sei se eu quero ter filho ou não. Um exemplo. E aí ela fala, cara, meu tempo é esse, assim, eu preciso, no prazo de 2 anos, ter alguém. Então, assim, eu não vou seguir contigo porque a gente não vai ter história pra contar nisso. Eu preciso ter tempo de conhecer alguém, ter intimidade pra poder... Então, ser sincero logo de cara, né? Com certeza, E aí é uma coisa realmente muito dura, né? Se você tá num relacionamento e que o seu sonho é esse, e o sonho do seu parceiro, sua parceira, não é muito complicado que se continue nesse relacionamento, né? Então, uma escolha precisa ser feita quando isso acontece. Então, é uma verdade que precisa ser dita. Então, aproveitando que a gente está no assunto filho, sobre o assunto filho, como é a relação de responsabilidade para cuidar desse filho juntos? Como é que é? Os dois cuidam juntos, né? O homem tem que ajudar a mulher na tarefa dela, tem né? que ajudar a senhora, que não sua casa. Mas acho que a função dos dois é educar, a função dos dois é prover, ou que combinarem no casal, combinarem na estrutura familiar. Mas... O importante é que haja o combinado e que os dois concordem desse combinado. Esse é o importante. Perfeito, perfeito. E um dos dois pretende parar de trabalhar e voltar depois de quanto tempo? Como é que é isso? No meu caso, eu só vou parar se tiver alguma complicação, alguma coisa assim, mas eu gosto muito do meu trabalho. Então, eu não pretendo parar. Parar ali só naquele primeiro mês, né? Segundo mês, para estar com a criança e tal. Mas eu não pretendo, só se algo diferente do normal acontecer. A gente escolheu ter essa conversa ao vivo, porque os dois não tem memória. Depois a gente esquece tudo que a gente falou. Aí tá tudo gravado, vocês tem um monte de testemunho do que a gente combinou que a gente vai fazer da nossa vida, entendeu? Aí depois eu jogo na cara dele e falo, não quero ter filho. Quer sim, tá gravado. Tá gravado e tá no YouTube, as pessoas estão vendo. Continuando no tema filhos, porque é um tema que mexe muito com as pessoas, né? De gente que fala que não quer ter, que o mundo tá péssimo. A gente acredita que o mundo tá cada vez melhor. Tem pessoas ruins no mundo? Tem, mas o mundo está cada vez mais... As informações estão gritando na nossa cara, as diferenças, os discursos, todo mundo... Então, todo mundo está tendo mais voz. Isso é muito legal. É um exercício que a gente faz, a gente está assistindo uma parada, está assistindo uma série. Aí um filho faz derruba o pote, a tigela faz uma birra. A gente faz o quê, meu irmão? A gente para o filme e a gente faz o exercício de... perguntar um pro outro, o que você faria nessa situação? E a gente discute sobre isso, isso é sério, a gente sempre faz isso. Eu falei outro dia com uma amiga que teve um filho recentemente, ela falou, nossa, que legal, vou começar a fazer isso também. Porque aí você entende como o outro pensa, e se ele pensar diferente de você, você vai estar tendo a oportunidade de, antes de acontecer de fato a situação, né, você conversar com essa pessoa e chegar num denominador comum em relação àquele assunto, né? Porque filho é um projeto. Às vezes ele vem sem planejamento, mas é um projeto. De qualquer forma, ele é um projeto. Então, quanto antes a gente puder ir antecipando as nossas opiniões para entender como é que a gente concorda, onde a gente discorda, e até para entender que mesmo que a gente discorde em alguma coisa, a gente não vai ter embates na frente
desse projeto nosso, que a gente quer que ele dê certo, que ele tenha sucesso. E outra verdade que precisa ser dita no relacionamento, que essa é muito importante: finanças. Gente, não escondam do seu cônjuge as suas finanças, cara, porque isso é uma coisa realmente muito, muito, muito importante. Se você entender como a pessoa pensa e a pessoa saber como você pensa. A gente tá assistindo uma série no Netflix chamada Como Ficar Rico. Muito boa a série. O nome não faz jus à série, eu acho, porque eu acho que a série é mais do que Como Ficar Rico, né? Mas enfim, a gente tá vendo essa série no Netflix e ele fala que a maioria dos casais tem problemas de relacionamento quando um esconde as finanças do outro, né? Então, às vezes um problema acontece com 30 anos de casado, mas na verdade a raiz desse problema é 30 anos antes, quando um começou a esconder as finanças, né? Como essa pessoa pensava em dinheiro para o outro. E uma das personagens desse programa é uma moça jovem, ela deve ter uns 20 e poucos anos, não, mais jovem ainda. Ela deve ter uns 20 e poucos anos, e ela tem aquele sonho americano, né, de comprar casa e tal, não sei o quê, e ela conseguiu, com 20 e poucos anos, comprar uma casa. Só que essa casa é caríssima, ela não tem água quente nessa casa, porque tá com problema lá no encanamento, ela não conseguiu nunca consertar esse problema, e ela tá pagando um absurdo. E o sonho dela, o projeto dela de riqueza é viajar pelo mundo com os amigos. Então, assim, alguma coisa não estava batendo aí, né? Ela gastava muito mais do que ela ganhava com essa casa para não ter água quente, e não estava fazendo nada, não estava conseguindo nem ir pro bar com os amigos, quanto mais viajar o mundo. Então ela começou a repensar esses gastos dela, começou a repensar essas finanças dela e viu que não tinha nada a ver ela ter uma casa, ser proprietária de uma casa, né? Então ela resolveu alugar uma casa, vender a casa dela, alugar uma casa e aí sim viver esse sonho dela, esse sonho não, esse projeto de vida rica dela. Que fazia muito mais sentido, né? Sim, era muito mais alinhado. O legal de ter um mentor, alguém de fora olhando e apontando caminhos, né, para ela seguir, é que a pessoa enxerga de fora o que você está fazendo ali de errado e ele sabe como orientar, como sugerir. E é muito legal a maneira que ele vai perguntando para ela, mas ó, qual que é a tua vida rica, né? É essa que eu quero viajar, tá? Então, olha só. Aí ele mostra para ela chega à conclusão, fala, cara, não tem nada a ver com o que eu queria. Realmente, mas aí tem o medo do que o outro vai pensar, que ela fala assim, pô, se eu vender minha casa agora, eu vou estar retrocedendo, não vai ser sucesso, eu vou tá fracassando. Não, cara, se você muda a rota, não é porque você fracassou, é porque você viu que esse outro caminho é mais inteligente, né? Então, esquece o que os outros estão pensando, eu vendi a casa, agora me ferrei, não deu certo. Não tem nada a ver. E a gente que empreende junto, meu amor, como é que você acha que essa relação da verdade nos nossos negócios, no nosso business? Quando a gente está fazendo um negócio, está empreendendo, qualquer projeto, vida pessoal ou não, a gente quer que dê certo. E aí, só que às vezes na vida pessoal você só vai levando, né? As pessoas muitas vezes só deixam a vida me levar e que dê certo, vai dando certo no automático. Mas projeto tem prazo para cumprir, tem meta financeira, então a gente quer que a coisa dê certo. Então, mais uma vez, a gente tem que ser sincero, tem que falar as coisas, só que não é o que falar, e sim o que tem que ser dito. Tudo tem que ser dito. É o como dizer. Acho que é isso que a gente foi acertando no caminho, né? Quando a gente parou de dar feedback negativo, chegar e falar assim, pô, aquilo lá que você fez estava errado. Tá ruim. Tá ruim. Mas em vez de dar feedback negativo e a gente se criticar, a gente dá palavra nova agora que eu aprendi, ó. Gasta seu inglês, meu amor. Feed forward. Que isso, hein? Poxa. Caraca, fala de novo. Feed forward. Uau! Que é o quê? Trazer uma resposta, só que pensando no futuro. Trazer um feedback positivo, um feed forward, que é pensando no futuro, solução para esse problema. Você não concorda comigo? Não gosta disso? Então qual que é a solução que você propõe? O que você tem para fazer? Então acho que é isso, a gente tem que falar as coisas e escolher a forma de falar. É sempre bom lembrar que não é porque vocês são um casal e trabalham juntos que vocês têm intimidade para falar de qualquer jeito com a outra pessoa, né? É muito importante tratar o seu parceiro, sua parceira de forma cordial, falando a verdade sim,
seja lá o que for a verdade, né? Falar o seu ponto de vista, mas de uma forma elegante, delicada e que faça a relação evoluir. Porque a gente se permite muito ser passional com as pessoas que a gente tem intimidade. Então, a família é onde a gente aceita mais toxicidade, as relações familiares, as relações com quem a gente tem intimidade. A gente está aqui agora, por exemplo, e aí se a gente não gostar de alguma coisa que o Pablo fizer, a gente não vai xingar o Pablo, porque a gente tem uma relação cordial com o Pablo. Então é o mínimo que tem que se ter com as pessoas, né? E não vai ter com a pessoa que você tá junto, tem que ter, então, cordialidade, lidar... Acho que se a gente lidasse com as pessoas que a gente tem muita intimidade, como a gente lida com as relações comerciais que se tem, a gente tem resultados melhores. Um exercício legal da gente fazer é se perguntar. Quando você tem coisa para dizer, é perguntar se aquilo que você tem para dizer é útil, realmente vai trazer benefício. Então, tem uma listinha de perguntas que a gente colocou aqui, assim, para a gente fazer. Então, o que eu vou falar agora vai construir algo? Ou eu estou destruindo e destilando minha raiva, meu ódio, estou vomitando minhas convicções, doa a quem doer, eu estou só querendo botar para fora o que eu estou transbordando da minha infelicidade. Outra pergunta que eu gosto de fazer também é como é que isso vai estar me afetando, me influenciando daqui a uma semana, daqui a um mês, né? Então fazer esse exercício. Nossa, isso que está acontecendo agora, se eu me projetar uma semana para frente, vai influenciar tanto assim na minha vida ou não? Se for influenciar, ótimo, você tem que falar sim com a pessoa. Mas se não for influenciar, por que você vai gastar a sua energia vital com isso? E aí você pensou, vai influenciar, isso eu tô querendo construir alguma coisa sim, então você chegou a essa conclusão, então eu preciso falar. E aí, qual a melhor forma de abordar esse tema? Como eu posso abordar isso de uma forma construtiva? Essa que eu escolhi é a melhor? Não. Vou aprimorar ela, vou lapidar, entregar uma coisa mais bonitinha, entregar aquele presente precioso que a pessoa que é amada, a pessoa que você ama, merece receber. Ela não merece receber pedrada. Então entregar... E é o melhor momento de falar também, né? Porque às vezes a pessoa chega do trabalho, acabou de ter um dia péssimo, aí você, com as suas convicções, não, eu preciso falar isso agora. Meu Deus, não! Espera só mais um pouquinho, porque aí vocês não vão ter a melhor resolução naquele momento. A melhor resolução vai vir quando todo mundo estiver com a cabeça mais descansada. Eu não estou falando sobre se negligenciar, sobre negligenciar o que você está sentindo, mas de ser inteligente para escolher a melhor forma e o melhor momento para construir alguma coisa e não destruir mais ainda aquela relação, né? Acho que o segredo é ocupar a agenda para não ter muito tempo para ficar discutindo bobagem, entendeu? Marca na agenda a hora para discutir, marca na agenda a hora para... Marca tudo na agenda direitinho para poder planejar com calma e fazer as coisas com parcimônia, com elegância, com harmonia. Mas... E para encerrar, aquela dica de ouro maravilhosa, né? Que é elogie na frente das pessoas e critique por trás. Por trás. Sacanagem. Pior que eu ia falar isso e eu ia falar na maior seriedade e ele estragou de novo a minha piada, cara. Cara, tá... Olha, sinceramente, sacanagem. Eu não sabia que você ia falar isso, eu falei zoando. Mas é quase isso, né? Só que não. Por trás dos outros, né? Você chamar a pessoa num cantinho e falar com ela na privacidade ali, né? A crítica que você tem a fazer pra ela. Olha o assunto verdade aparecendo aí. O que a gente falou é verdade. É criticar por trás dos outros. Os outros não precisam saber. Então, assim, vai elogiar? Meu amor, você é maravilhosa, você é fabulosa. Todo mundo tá assistindo isso. Elogiei na frente de todo mundo. Se a gente tem uma crítica pra fazer, o que a gente faz? Depois, a gente não vai fazer agora. Exatamente. Então, ninguém vai saber. Então, se esse bate-papo que a gente tá tendo é uma verdade pra você, se você achou ele fabuloso, se você curte a gente, coloca aqui pra gente. Você é do tipo de pessoa que fala na lata, fala sem pensar, vomita todas as suas verdades
doa quem doer, ou você é o tipo de pessoa que pensa mais pra falar e tá me achando um chato, um boy tóxico, dizendo assim, ele tá dizendo que eu tenho que pensar pra falar, porque eu tenho que ter calma, que eu tenho que ter tranquilo. Tá me achando um viajandão, achando a gente, né, viajandão, na verdade. O que você acha? Pode comentar isso? Claro, comenta, compartilha com as pessoas também que você acha que vai fazer sentido tudo isso que a gente está falando aqui, né? E curte esse vídeo, compartilha, já falei compartilha, Segue, segue. se inscreve no nosso E canal. ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. É isso, acompanha a gente, seja fabuloso. E seja fabulosa.